Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui a gente está para mais uma entrevista com a Isabela. A Isabela hoje é uma parceira, amiga, né, que eu tenho, assim, já uma certa proximidade. Isabela, obrigado pelo convite de nos ajudar com o nosso trabalho. Isabela é uma profissional hoje do setor público e eu quero que você conte um pouquinho, né, das tuas experiências, como que você entrou no setor público e quais que são, assim, as suas experiências de vida, o que você tem de aprendizado trabalhando nessa área. Perfeito, Isabela. Assim, é muito bom, né, a gente ter essa experiência com alguém que vive a realidade de algumas, assim, a gente imagina que na prática a legislação ela se aplica a todas as cidades e ela limita muitas das vezes cidades maiores, né? Então ela se aplica com maior eficiência em cidades maiores. Mas a gente que tem uma experiência em cidade pouco igual é Santana, né? Santana da Vargem é uma cidade bem pequenininha. É um pouco diferente, mas é uma situação muito legal, né? A gente entender e ver o contraste que dá de diferença. Beleza. Vamos começar então? Sim. E isso é importante, Isabela, a gente definir como é, porque assim, para quem não é da área, né, eu trabalhei, tive uma experiência também em departamento público, a pessoa acha assim, ah, então não é dispensável fazer cotação, por exemplo? Não, não é bem assim, né? Tem todo um processo, prestação de contas. Então isso é interessante para a gente, né, enquanto alunos, também saber ter essa informação, porque é muito diferente de um setor privado, onde a gente, por exemplo, eu trabalho com o departamento de compras, então assim, compra no dia a dia meu é uma coisa muito de prática, né? Então a gente já imagina como que é, tem esse hábito, mas para quem não tem esse costume,
a interpretação é diferente, né? Então, assim, a gente muda um pouquinho. Beleza. E aqui, outra pergunta. Na sua opinião, os servidores hoje que trabalham com você, né, ou que você já teve essa experiência, eles estão preparados para lidar com essa nova lei? Eu digo no sentido assim, né? Por se tratar de uma cidade pequena, imagino que não tenha tanta mudança, mas você teve contato, por exemplo, em Boa Esperança, né? Uma outra cidade, e deve ter algum contato ainda, ou uma pessoa, ou algum tipo de relação. Você acha que essas pessoas estão bem preparadas hoje? Ótimo, ótimo. E isso é importante, né? Assim, esse contato direto e capacitação, porque tanto no setor privado e público, a gente precisa que quem tome decisão seja capacitado a fim de ter uma melhoria, um benefício social, né? Que isso aconteça. É, então, é basicamente isso. E, Isabela, sobre esse assunto, né, da descentralização, isso torna transparente também, né? Imagino que a gente traz uma confiabilidade no processo, né? Porque ele se torna transparente e a gente consegue imaginar uma situação onde no departamento público isso é a prioridade, né? Tornar público, tornar transparente. Importante, sim. Uhum.
Beleza. E Isabela, agora uma pergunta assim que pode te deixar assim um pouco desconfortável se acaso não estiver, né? Mas os órgãos públicos hoje de Santana já estão fazendo esse plano de contratação ou ainda não ocorre? Por que eu estou falando que às vezes pode te deixar desconfortável? Porque se não faz ainda, está um pouco na irregularidade, né? Mas é bom a gente saber se já ocorre justamente para isso, para a gente entender a realidade, né, de como que o departamento público funciona. Sim. Uhum. Sim. Sim. Entendi. Ele direciona, então, né? Vamos pôr assim, ele traz a segurança para o servidor, que hoje é efetivo, no caso do seu caso, né? E para quem é político, né, da forma geral, seja ele o presidente da Câmara, vereadores, enfim, ou até mesmo no executivo, é, eu imagino que direciona e traz essa segurança, esse conforto, né? Peraí, enquanto servidor, vai ser realizada essa ação? Vai, independente se ganhe A ou B, o planejamento vai ser seguido, né? Então isso é muito importante. Ótimo, perfeito. Pessoal, então é isso. Aqui, agradeço muito a presença, Isabela, novamente, né? A disposição de ajudar a gente. E assim, eu fiquei muito satisfeito que a gente conseguiu um profissional da área pública, porque não tem ninguém melhor e com capacidade suficiente para poder falar das mudanças que realmente ocorreram na prática, né? Porque a implementação de lei, ela pode ser feita por outro profissional, até mesmo fora da área contábil. Tem outros profissionais, por exemplo, que trabalham com licitação, dentro da área do direito, né, interpretação de leis, que poderiam nos ajudar, auxiliar com isso, mas a pessoa que é designada na própria função de trabalho fica assim de forma assertiva, né, as respostas, tem um certo direcionamento e conclui-se melhor essa nossa pesquisa, né, através da entrevista. Sim. Isso. Pode deixar, Isabela. Obrigado. Gente, então a gente está encerrando, tá? A gente encerra por aqui e até mais. Obrigado.